Olá, meus queridos! Nesse vídeo eu vou falar para vocês 8 motivos para vocês não tomarem a fluoxetina. O que é a fluoxetina? A fluoxetina é indicada no tratamento de depressão, ansiedade crônica, bulimia nervosa, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno disfórmico pré-menstrual, incluindo a tensão pré-menstrual, depressão e obsessão. Eu sou terapeuta holística, sou terapeuta em nutrição ortomolecular e estética, trabalho com a base da medicina quântica e vou falar para vocês os motivos com base na minha linha de atuação, por que eu não recomendo e por que esses 8 motivos vocês devem seguir para não tomarem a fluoxetina. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui, vocês vão encontrar na bula de remédio e vocês vão ouvir de qualquer médico especialista que vão te indicar esse remédio. O primeiro motivo é que ele demora de 15 a 20 dias para ele começar a fazer efeito no seu organismo. Por que isso acontece? Porque para começar a fazer efeito, ele vai passar pelo processo de digestão no fígado. É ali que ele vai começar a atuar. E é muito tempo, 15 dias é muito tempo. Nós não temos todo esse tempo. Ah, mas Sabrina, como assim? Como que você vai conseguir que um remédio, outro remédio atue de uma maneira mais rápida? Sim, meus queridos. Vou trazer aqui então a abordagem que eu atuo, que é na energia. Sim, nós temos outras ferramentas que atuam de forma instantânea. Sim, quando nós falamos de energia para energia, é imediato. Por exemplo, eu trabalho com os florais. Há estudos que mostram que só de você segurar o vidro do floral, a sua energia, só de segurar o vidro, a sua energia já muda instantaneamente. Então, quando os meus consulentes, os meus pacientes vêm e nos relatam, né, Sabrina, mas esse líquidozinho aqui, imaginei que ele tivesse uma reação tão rápida. Sim, é assim que funciona. A reação dele é muito mais rápida do que a gente pensa, porque nós estamos falando da base de constituição do ser, que é na energia. Eu vou explicar um pouquinho mais para você sobre isso. Para nós, da terapia holística, da terapia complementar, por que é a terapia complementar? É aquela terapia que vem para completar a medicina. A medicina, ela atua no corpo físico e a complementariedade, ela vem desse corpo sutil, ela vem do campo da energia. Por isso a base da mecânica quântica. Sim, aqui tudo que nós falamos, nós estamos falando do átomo, que é a menor partícula composta por tudo, né? Então, quando eu falo que eu vou trazer o floral, tem ali o átomo, tem a energia daquela flor que vai trazer para dentro de nós aquela energia que está faltando. Então, eu consigo, por exemplo, que um tratamento de depressão, à medida que a pessoa toma, já na primeira gota, ela já vai começar a fazer efeito. A pessoa já vai se sentir bem de imediato. Vamos para o segundo motivo que você não deve tomar a fluoxetina, porque ele fica na corrente sanguínea e no caso de grávidas, o bebê, ele pode ter crise de abstinência. Como que ele apresenta essa crise de abstinência? Porque ele recebeu ali ao longo de todos os meses, né? A mãe estava tomando, então ele recebeu aquela quantidade daquele medicamento, daquela química. Ele apresenta choro fácil, ele fica nervoso, com dificuldade para dormir. Pelos estudos, não ainda foi considerado ou encontrado indícios de má formação, que já é maravilhoso. Porém, nós estamos falando de um bebê que ainda não sabe lidar com as suas emoções. Só pelo fato de não ter casos de má formação, aí a grávida pode tomar? Gente, não pode. Por quê? A mãe tá ali, né, com o bebê na barriga, ela tá sentindo um monte de coisa, ela tá tendo um monte de problemas e o bebê absorve tudo. Vocês precisam entender que quando a mulher está grávida, tudo que acontece com ela, o bebê sente. Tanto que hoje existem as terapias, por exemplo, a constelação familiar ou tantas outras terapias que vão investigar a memória do feto lá dentro da barriga da mãe. Ah, mas então, Sabrina, você está falando que é para eu continuar com essa crise de depressão e ansiedade quando eu estou grávida? Não, é para você tratar
de uma maneira natural, com energia, com a medicina quântica, com a terapia holística, verificando como estão as suas questões emocionais, fazendo um tratamento terapêutico, porque quando você inicia com um medicamento, você não resolveu as suas questões, você só maquiou, porque todos os problemas eles continuam lá. Você continua casada com o mesmo homem, você continua pensando da mesma forma, você continua se relacionando e com os mesmos traumas de infância, né? Então, assim, nada foi modificado. O que foi modificado é que você não está sentindo e você busca com o medicamento criar todos os hormônios que você não está conseguindo produzir sozinha, né? Mas existem outras ferramentas naturais que são mais eficazes, mais rápidas e você não vai prejudicar nem você e nem o bebê. Terceiro motivo que você não deve tomar a fluoxetina. Aí eu tô falando específico para os adolescentes. O que acontece? Existe um risco muito grande para os adolescentes que têm pensamentos suicidas, porque o remédio ele vai melhorar a energia, porém ele melhora tão rápido que a pessoa não deu tempo de tratar a depressão ainda. Então o que acontece? Antes, quando o adolescente ele estava tão desanimado, tão cansado que ele não tinha nem força para fazer isso. De repente ele ganha essa excitação, essa melhora ela vem muito rápido. Ele tem essa energia, mas ele ainda continua com os pensamentos obsessivos, pensamentos suicidas. Então existe um estudo que mostra que existe um índice alto de suicídios em adolescentes, porque eles ainda não sabem lidar com as emoções, então existe esse risco. Ora, meus queridos, obviamente, por quê? Quando a gente está falando aqui, agora eu vou falar da minha área, né, da minha especialidade, que é desse mundo sutil, desse mundo da energia, desse mundo mais espiritual. Uma pessoa que está com pensamentos suicidas, é muito possível que ele esteja sendo obsediado por espíritos suicidas. O fato de ele tomar um antidepressivo e ganhar um pouco mais de energia não vai impedir que os espíritos obsessores continuem o obsediando. E tá certo, é isso mesmo que vai acontecer. Ele vai ganhar energia para ele poder fazer aquilo que ele está sendo direcionado, que ele está sendo sugestionado. Então, claro, é óbvio, mas qual que seria o melhor caso adequado? Atuar direto na fonte, não tenham dúvida. A pessoa nasceu para viver, todo mundo. Por que eu vivo? Aí perguntam, né? Por que eu estou pensando qual o motivo da vida? Ora, o motivo da vida é viver. Se você não está conseguindo entender isso, é porque você está sendo obsediado. Então, como se trata uma questão de obsediado? Precisa tratar nas esferas adequadas, no mundo da energia, no mundo sutil. Então, eu preciso entender o que é isso. Mas aí entra dentro de uma questão de crença religiosa. Meus amigos, não tem mais isso de crenças religiosas, é só você buscar os estudos, né? Olha, só estude a vida de Chico Xavier, entenda tudo que foi que ele fez de mensagens, quer dizer, o mundo espiritual não precisa mais ser provado que ele existe, que está aí, que interage entre a gente. É um cego que não quer ver, porque já tem aí por A mais B tudo sendo mostrado que essa interação do mundo sutil com o mundo denso acontece o tempo todo. Então, assim, você não querer aceitar é uma questão de burrice, é uma questão de, vamos dizer assim, de ignorância, né? Então, assim, precisamos abrir a nossa visão, perceber que nós precisamos evoluir, nós precisamos começar a acessar coisas que nos libertam. O conhecimento liberta. Então, quando uma pessoa está com o processo de estar sendo obsediado, a gente precisa atuar para libertar essa pessoa desse processo. Agora, para isso é preciso fazer um tratamento terapêutico com quem atua nessa área. Por quê? Porque não são todos que têm conhecimento para isso, não são todas as pessoas que vão conseguir, vamos dizer assim, fazer com que o seu filho, né, vamos supor que você tem um filho que é adolescente, que
que o seu filho aumente a sua vibração, porque ele vai precisar passar por uma reforma íntima. Por quê? Ele baixou a vibração, ele entrou em conexão com vários espíritos que estão na mesma conexão que ele, e aí ele começa a acompanhar. Então, primeiro ele precisa entender que isso está acontecendo. Depois ele precisa de ter ferramentas para fortalecer a mudança de pensamento, para ele entender quem ele é, para ele parar de permitir que essas interferências acontecem. Porque funciona da mesma maneira. Você tem um amigo que está te levando para um mau caminho. Tá, esse amigo ruim, você não está vendo ele, mas ele está colocando um monte de ideias na sua cabeça. É simples assim. Porque é um espírito, ele não existe? Ele existe, só que você não vê. É como se fosse um amigo invisível, que está ali te colocando um monte de ideias. Então, se não for atuado na esfera, vamos dizer assim, na esfera que tem conhecimento para isso, você vai dar energia para um adolescente que não sabe que isso está acontecendo, porque ele não tem informação, não tem conhecimento, e aí é isso que vai acontecer. Então, não é o remédio que vai adiantar, é atuar da maneira que tem que ser. Tá bom, meus queridos? Vamos para o quarto motivo. O quarto motivo é a diminuição da libido, dificuldade de orgasmo, nervosismo e inquietação. Aqui eu amarrei duas coisas, né? A gente está falando aqui de libido, nervosismo e inquietação. Ora, se você toma um remédio e começa, lógico, uma química, modifica todinho o seu organismo. Aqui, mais uma vez, você está desanimado, você está triste, provavelmente os seus hormônios todos estão descontrolados. Aqui é bem possível que todos os seus chakras estejam descontrolados. Aqui é possível que você não esteja tendo prazer na vida, né? Então aqui, o que precisa acontecer? Você precisa fazer uma reforma íntima também. Você precisa entender aquilo que te dá prazer, o que você gosta de fazer. Você tem feito o que você gosta de fazer? Porque se você está sem libido, quer dizer que você está com o seu chakra sexual todo desequilibrado, desenergizado. Porque o chakra sexual, ele não diz respeito só para trabalharmos com a sexualidade. Ele diz respeito à nossa criatividade. É possível que você não esteja tendo prazer para nada se você está tendo uma diminuição da libido, se você não está tendo prazer na vida. E não é normal nós não termos prazer na vida. O motivo da nossa vida é sermos felizes. Acontece que você está negligenciando o que você gosta de fazer. Então aqui é preciso um tratamento terapêutico para você encontrar tudo o que você gosta de fazer. E aí não vai ser necessário, né? Você não vai passar por esse problema aqui de diminuição da libido. Não vai existir mais nem nervosismo, não vai existir inquietação, porque você está em paz, você está em fluxo. Em fluxo com o quê? Com a sua energia, em fluxo com Deus. Entendem, meus queridos? Então, assim, não faz sentido você usar esse medicamento e ficar com essa questão. O que você precisa fazer é uma terapia, uma investigação para entender se o seu chakra sexual está desequilibrado. Entende? Então, vamos para o quinto. O quinto, aqui me fala que pode ter, para quem tem problemas de insuficiência renal, insuficiência hepática e problemas de diabetes, pode trazer complicações. Meus queridos, é uma química. Estamos falando de uma química. Essa química, ela faz um monte de bagunça dentro do seu organismo. Aqui no consultório, nós trabalhamos com o tratamento de desintoxicação. E sabe qual é o maior problema que mais intoxica as pessoas? Os remédios, a química que está nos remédios, que vai ficar lá todo preso no fígado, né? Que gera um monte, o sistema linfático todo fica tudo complicado, aí vem aquela dor que anda, a fibromialgia, né? Porque o sistema linfático está todo sujo, né? Então, assim, precisa fazer. Então, assim, o que a gente mais tem encontrado? As pessoas fazendo um monte de tratamentos com um monte de química e depois tem que vir aqui para retirar a química e entrar com um tratamento natural para ela voltar à natureza, porque a nossa natureza é o equilíbrio perfeito. Nós temos um limite. Né? Até para o álcool dentro do nosso organismo, nós temos limite.
Nós temos limite, né? Tem lá a quantidade, não sei se é 15 gramas, que o nosso fígado consegue digerir de álcool. Depois disso, ele começa a destruir o corpo, né? Só que 15 gramas tem 3 copos de cerveja. Então, quanto que as pessoas tomam por aí? Né? Então, assim, nós estamos destruindo o nosso corpo com excesso de química que ele não consegue, excesso de metais pesados. Então, aqui, com certeza. Por que isso é perigoso? Porque as pessoas têm tomado esse medicamento 15, 20, 30 anos. Vamos chegar lá. Vamos para o 6º motivo que você não deve tomar. Epiléticos pode aumentar as crises convulsivas, palpitação, a sensação do coração acelerado, visão turva, parece que não foca direito. Tá, epiléticos pode aumentar as crises convulsivas, a mesma questão do outro, muita química que acontece. A palpitação e a visão turva. Aqui a gente está falando a palpitação, a sensação do coração acelerado, né? Então aqui, ó, como que a gente trata essas questões aqui no consultório, né? No nosso espaço terapêutico, porque a gente trabalha com essa linha mais sutil, mais energética, né? Quando o médico vira e fala, o paciente vira para o médico, eu tô com essa sensação, não, isso daí faz parte do medicamento, daqui a pouco passa. Como que nós atuamos aqui com a nossa abordagem? Nós estamos falando de uma sensação do nosso corpo, uma sensibilidade e um sentido, um dos nossos sentidos. Na verdade, aqui estamos falando de 2, a visão e o coração, né? A batedeira que dá. Então, nós estamos falando de vários sentidos. Então, quando nós buscamos compreender o que nós estamos sentindo e não tem motivo para aquilo, ou seja, não tem um motivo para eu estar com o coração acelerado, mas por que o meu coração acelerou? O que aconteceu? Pode ser alguma coisa que está acontecendo no mundo sutil, pode ser alguma interferência no meu campo energético. Isso tudo tem explicações no sutil, no invisível, tá? Mas quando eu viro e falo para uma pessoa, não se importa com isso que você está sentindo, isso daqui a pouco passa, eu estou fazendo com que a pessoa se transforme num robô. Ela não vai mais observar e se tem alguma coisa além. Por exemplo, no passado, a telepatia era algo que nós utilizávamos com muita frequência. Hoje isso vai voltar, isso já está voltando, né? Quando a gente pensa em alguém liga pra gente naquele momento, é porque ali está tendo uma transmissão de pensamento. Agora, a palpitação, a sensação do coração acelerado, pode ser que algo está acontecendo com alguém que você ama, que você nem tem ideia que está acontecendo. Por exemplo, meus queridos, eu tenho encontrado aqui no meu consultório, no meu espaço terapêutico, várias pessoas que têm mediunidade, mas não sabem. De vez em quando fica com a visão turva e tudo tem a ver com o mundo sutil, o mundo espiritual que está interagindo, está se comunicando, mas a pessoa, ela não dá atenção àquilo. Então, quando a gente escuta de um médico falando isso daí vai passar, você está sendo doutrinado a não observar o que você sente. E nós precisamos entender que o mundo inteiro, o universo, ele te dá sinais através dos seus sentidos. E se você negligencia os seus sentidos, você está negligenciando uma parte importante da realidade, né? Então, isso aqui é muito preocupante. Vamos para o 7º. Náuseas, fadiga, cansaço, pouca energia. Então, é muito comum que as pessoas também tenham esse tipo de, vamos dizer assim, efeito colateral quando começam a tomar. Meus queridos, volto a dizer para vocês, aqui as náuseas pode ter relação com aquilo que eu falei no 6º. As náuseas pode sim ser alguma interação com o invisível, assim como a fadiga e o cansaço. Tem um monte de gente que chega cansado aqui, a gente faz 2, 3 sessões, a pessoa já sai todo renovado, todo motivado, parece que tirou 300 quilos das costas. E sabe o que é? Tiramos o encosto.
tiramos um espírito sofredor que a pessoa estava arrastando há tempos, tá? Então isso daqui é real, é real. Então você toma um remédio, só que o espírito lá continua a te atazanar, continua a te prejudicar. Do que adianta você tomar o remédio e continuar tudo a mesma coisa? Se você não atuou na causa, você não atuou na fonte do problema. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muitas coisas acontecendo que as pessoas estão negligenciando e o problema continuam tomando remédio, tudo continua como antes no quartel de Abrantes e aí passa um tempo, ela quer desmamar do remédio e não consegue desmamar. Por quê? Porque não mudou nada, nada foi alterado, tudo continua como antes. Então ela fica 5, 6 meses e depois volta a tomar o remédio. Mas lá na bula do remédio fala que ele não causa dependência. Não causa dependência, mas ele faz com que você não atue, não procure a causa correta dos problemas. E aí tudo continua como antes no quartel de Abrantes. Entendem? E aí você fica assim dependente do remédio por 30 anos. Nessa coisa de tento tirar, não consigo, tento tirar, não consigo, porque você não está atuando na área correta de atuação. 8º motivo, pode dar dores de cabeça com pequena inflamação, pode gerar síndrome gripal, a pessoa apresenta sintomas como rinite ou nariz congestionado, pelos mesmos motivos que eu falei antes. Porque o que acontece? Muitas pessoas têm dores de cabeça por questões energéticas. Sim, porque está pensando errado, porque está se relacionando de uma maneira errada, porque não está, a gripe aqui, ó, não está aceitando alguma situação na vida, né? Por isso está gerando crise de ansiedade, crise de pânico e síndrome do pânico. Só que não mudou a situação, ela continua lá. E aí quando a gente vai olhar qual o plano sintomático de uma gripe, o que é? A rejeição por uma situação. Ah, eu não suporto meu marido, quero separar. A gente não dá certo, não sei o que. Você toma um remedinho, você continua lá casado, porque agora você tá na paz, você tá de boa, você tá vendo a vida com lente cor-de-rosa. Então você colocou ali, ó, um remedinho para fazer você tolerar o intolerável. E aí você não tem alegria, aí você não tem libido, aí você não tem felicidade, aí a vida não gira, aí você não cocria o que você quer na sua vida. Porque os seus chakras estão todos desenergizados. E então não tem solução mesmo não. A solução, ela precisa de trabalho duro, nada vai cair no seu colo de graça. Você construiu uma vida que não está te agradando, é preciso desconstruir aquela vida e reconstruir de novo. Não tem choro nem vela, é trabalho duro. Agora, se você coloca um remedinho ali para suportar o insuportável, você vai continuar ali tendo uma vida de zumbi, de robô. De robô, porque o remédio, ele fica tentando maquiar. Mas onde é que está o problema? Está na sua vida, nas suas escolhas. Tem como você está se relacionando com o mundo, o que você está aceitando ou não. Isso está te gerando ansiedade, isso está te gerando um estresse, isso está deixando você depressivo. Entende, meus queridos? Então, tá. Então, assim, estou falando tudo isso com vocês, né? E aí, com base o quê? Na linha que eu atuo, que é a linha da terapia holística, da terapia complementar, da medicina quântica. E para nós entendemos que só existe saúde. Não existe doença. A doença, ela se manifesta no desequilíbrio. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar o equilíbrio. Quando buscamos o equilíbrio dos nossos chakras, aí nós estamos em alinhamento com os nossos átomos, nós estamos em alinhamento com o todo, que é Deus. Então só existe alegria, só existe abundância, só existe prosperidade, só existe prazer, só existe bem-estar, não existe depressão, não existe tristeza, não existe ansiedade. Mas aí eu preciso fazer uma reforma, eu preciso buscar compreender o que eu vim fazer aqui,
Qual é a minha missão de vida? Eu estou alinhada com tudo isso, com o que me faz feliz? Eu estou fazendo o que eu vim para fazer? É um trabalho longo, é um trabalho difícil, mas, meus queridos, eu garanto, é um trabalho que você fica totalmente livre de medicamentos, você fica totalmente livre. Vale muito a pena. E por isso, eu os convido a conhecer mais o nosso trabalho, a conhecer essa linha e praticarem na sua vida. Fique livre disso, não tome fluoxetina. Assuma a força do trabalho que tem que ser feito, que é a terapia, que é a reforma íntima, que é compreender por que você está aqui, o que você precisa fazer para encontrar a sua alegria. E faça as modificações com coragem. Não precisa, se você gostou de tudo que eu falei aqui e fica doido para tirar o remédio, não estimulo isso, não estou falando isso. Mas o que a gente observa aqui com os nossos tratamentos é que a maioria deles, na verdade todos, chega um determinado momento que o remédio ele começa a prejudicar, porque é uma química. Porque a gente faz tantas atividades ao mesmo tempo que ele não faz mais sentido. Né? Então é um processo, não dá pra gente tirar uma coisa sem colocar outra no lugar, tá? A gente precisa, é possível sim sair do remédio, é possível, mas tudo com acompanhamento médico e com acompanhamento nosso aqui para ir conduzindo, né, e você entendendo essa nova vida, essa transformação, porque tudo isso que eu estou falando aqui necessitará de uma transformação. Essa transformação que está esperando você, que é a liberdade. Todas essas questões que eu falei aqui, vocês podem pesquisar, tá? Não estou inventando nada. Inclusive essa questão de dependência. Mas quando a gente lê os comentários lá dentro dos vídeos onde se fala sobre a fluoxetina, vocês vão ver que os relatos das pessoas, né? É Deus no céu e fluoxetina na terra. Então, assim, a pessoa, é um dos comentários que eu li lá. Então, a pessoa está completamente dependente, né? E aí, com a vida toda, vamos dizer assim, em meia vida, meia boca, né? Porque o problema tá ali acontecendo, mas ela não quer ver, né? Então a pessoa vive uma vida de mentira, né? E de dependência, sim, porque com certeza quando tirar esse remédio vai se deparar com a realidade e aí eu não quero mexer, não querendo mexer, eu me acovardo e entro e continuo na dependência do remédio. Né? Então, meus queridos, eu estou dizendo aqui para vocês que existem outros caminhos, é isso que eu queria, né? O objetivo desse vídeo é esse. Existem outros caminhos para você atuar de forma natural para resolver os seus problemas e sair da dependência. Resolver os seus problemas de depressão, ansiedade, enfim, quaisquer que sejam esses problemas. Espero que tenha sido útil para vocês, que eu tenha sido compreendida e nós nos vemos nos próximos. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ficar por dentro das outras novidades que nós temos aqui. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.